Fala pessoal, bom dia. Por que existe tanta igreja se Deus é um só? Por que existe tanta treta entre igreja, né? Treta entre pregadores, né? Quem está acompanhando esse movimento que tem acontecido com o Pablo Marçal sabe que tem tido pessoas ou pastores que têm se levantado contra esse movimento, tanta treta tem acontecido. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: Deus ele é multiforme graça. E pela sua multiforme graça, isso faz com que você tenha vários tipos de denominação e está tudo certo. Isso faz parte da diversidade, o entendimento, né? Isso faz parte da diversidade. Agora, isso não impede que as denominações que entendem que são a Igreja de Cristo, elas se unifiquem, se unam por um propósito em comum, que é Cristo, que é pregar o Evangelho. A denominação não deveria ser um lugar de separação, deveria ser um lugar de comunhão. Independente se você é batista, assembleiano, adventista, ou seja qual for a sua denominação. O seu objetivo comum, o seu propósito comum seria pregar sobre Cristo. O que você pensa sobre outras coisas está tudo certo, é problema seu. Mas o que tem acontecido, galera? O que a gente tem visto? A gente tem visto várias placas, várias denominações se levantarem e depois disso, principalmente no meio evangélico, que eu estou especificamente, na verdade, no meio evangélico, e aí começar a ter tretas entre elas, em vez de unificação. E como é que a gente vê isso relatado na Bíblia? Existem duas coisas que acontecem dentro do meio evangélico que elas são relatadas na Bíblia. É a unidade de um povo e a separação desse povo. Quando você vai lá em Gênesis 3, versículo 6, Deus está falando assim, Deus desce na terra e fala assim, então construa uma torre. Depois você lê lá certinho, você vai ver a treta que era essa torre, por que eles queriam construir. Aí Deus falou assim, isso não pode acontecer, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos separar a língua deles. Deus divide as línguas, então imagina o seguinte, um começou a falar português, outro começou a falar inglês, outro começou a falar italiano, cada um foi falar uma língua, e o que aconteceu? Quando Deus divide as línguas, eles não se comunicam, eles tinham um propósito comum, eles tinham um objetivo em comum, mas como eles não conseguiam se comunicar, eles não conseguiram andar junto, eles se separaram e naturalmente aquele projeto que eles estavam tendo lá se findou. Em Atos 2:6, ele já começa a falar da descida do Espírito Santo. Na verdade, em Atos 2 ele fala que o Espírito Santo veio, e aí a galera que recebeu o Espírito Santo começou a falar em línguas, começou a falar em várias línguas lá, e começa um rebuliço do Espírito Santo ali. A galera que está em volta começa a ouvir aquilo na sua própria língua. Olha a distinção, olha a diferença do que aconteceu lá em Gênesis 3 e o que está acontecendo em Atos 2. Todo mundo conseguia ouvir como se fosse na sua própria língua. E ali acontece um mover. Para te situar, foi onde Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Ele falou da vinda de Cristo, ele falou um monte de coisa. Mas no final do capítulo tem uma coisa interessante. Ele fala, inclusive o título do final do capítulo é comunhão. Eu vou ler aqui, é só um versículo. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partido do pão e as orações. A comunhão, o partido do pão e as orações. Olha a diferença. O povo se uniu e lembre, galera, que foi a partir daqui que a igreja foi disseminada por todo mundo. Pessoas foram enviadas, né? Houve um rebuliço cristão dentro desse contexto da época, tá? Onde o cristianismo avançou e avançou muito por causa de um povo que tinha tudo em comum, porque tinha a mesma linguagem. Sabe, se você vê Pedro e Paulo, vocês vão ver distinções de pensamentos entre Pedro e Paulo, mas os dois pregavam o evangelho, e o que eles tinham em comum era pregar Cristo. E isso é fato. Se você ler a Bíblia, você vai conseguir enxergar isso. Então, às vezes a gente se pergunta por que de fato denominações têm levantado contra denominações, né? E o que eu vejo? Eu vejo que tem denominações que têm falado uma língua que não é a língua que vem do reino, não é a língua que foi deixada por Jesus, e elas estão tão preocupadas com a sua instituição, elas acham tanto que a sua instituição é a igreja, que o local onde as quatro paredes são a igreja, né? Que a igreja é aquele mover que ela tem ali, que ela não está se atentando que Deus tem feito pedras clamar, que Deus tem levantado pessoas, e que o mover dessa última geração, que para mim é a última geração, antes da vinda de Cristo, ou antes de se consumar a vinda do anticristo e todas as outras coisas, mas essa geração que está vindo, Deus tem levantado um mover que é dele. E aí, qual é a pior coisa disso?
São pessoas que estão se levantando contra o mover de Deus. Então, se você é cristão, se você tem sua denominação, quando você vê uma coisa acontecendo, um mover acontecendo, você vai lá e analisa. Tem duas formas pelo menos da gente analisar. Aquele que está levantando ali, o líder que é um falso profeta, a Bíblia fala sobre o falso profeta, sobre os frutos, como identificar o falso profeta, eu já falei em vídeos anteriores, e do anticristo. E a maior característica de um líder que é anticristo, que é contra Cristo, ele não confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele não reconhece que Jesus veio para a terra para salvar a humanidade. Então, se pergunte se você não está se levantando contra aqueles que Deus levantou, para você não se ver numa situação de pecado e pecado grave. A Bíblia, algumas pessoas falam que pecado não tem tamanho, mas a Bíblia fala sim que pecado tem dimensão, o pecado tem gravidade sim. Então, eu quero deixar uma reflexão para você que está vendo esse vídeo, se perguntar: será que a pessoa que eu estou falando mal, que você não devia falar mal de ninguém, mas será que a pessoa que eu estou criticando, será que ela foi levantada por Deus? Será que isso que vem de mim? Então, se pergunte e reflita nisso que a gente está conversando, beleza? Fiquem com Deus, até mais.